Fala, meus irmãos. E aí, tudo bom? Quem é esse jogador Newton? O que ele veio fazer no São Paulo? Ele joga de quê? Jogou aonde? Vamos acompanhar ele, a entrevista dele. Mas não se esqueça de se inscrever e deixar o comentário e falar alguma coisa aí. Vamos acompanhar esse jogador. Tem altura, tem estatura boa para o nosso meio campo. É um jogador que tem um potencial gigante. Acreditamos muito no Nilton. Tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias para nós aqui no São Paulo. E também dizer que é um jogador que no momento que eu contactei ele, eu falar do São Paulo, ele prontamente falou que tinha o desejo de vir para cá, sabendo da grandeza do clube que ele estava, que era o Botafogo. Mas ele queria esse novo desafio. Ele vê que tem chance de fazer uma carreira maravilhosa também no São Paulo. E fez de tudo para que pudesse estar aqui hoje vestindo a camisa do São Paulo. Então, Nilton, desejo toda sorte para você, para sua família aqui em São Paulo, que você seja muito feliz aqui, né, que você possa ter o mesmo sucesso que teve no Botafogo, que você tem aqui com a gente. Tenho certeza que você vai construir uma grande carreira aqui. Seja bem-vindo e toda sorte para você. Newton chega ao São Paulo com um contrato válido até 31 de dezembro de 2029. Jogador que foi revelado pela Jacuipense, utilizará a camisa número 28 no São Paulo Futebol Clube. Obrigado, Rafinha. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o novo reforço São Paulino. Obrigado. Fala aí, Newton, tudo bem? Antes de você falar das suas valias, da chegada ao São Paulo, eu queria que você contasse essa história sua de jovem, quase desistiu do futebol, ajudou os pedreiros em construção. Quando a pandemia apareceu, eu estava lendo aqui no seu histórico. Você pode relembrar esse momento difícil que vários jogadores passam, alguns conseguem superar para voar alto. Primeiramente, boa tarde a todos. Você fez uma boa pergunta. Foi um momento da minha vida que foi difícil, foi complicado, mas como grandes atletas passam por dificuldades e quem é resiliente consegue alcançar os objetivos. E graças a Deus hoje eu estou chegando ao São Paulo e estou muito feliz. Newton, tudo bem? Felipe Oliveira, da Nova Brasil FM. Parabéns e bem-vindo ao São Paulo Futebol Clube. A minha pergunta vai muito do como você se sente já pronto para jogar, se já está preparado, se sente fisicamente apto já para os próximos compromissos do São Paulo e como era a sua relação prévia ao São Paulo. Rafinha falou um pouco da sua já vontade de vestir a camisa do São Paulo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Primeiramente, quando o Rafinha falou comigo, que tinha a possibilidade de eu vir para cá, eu fiquei muito feliz. Como eu falei na entrevista, quando um clube tricampeão mundial te faz uma proposta, é difícil de recusar. Acho que todo jogador de alta performance sonha em jogar no São Paulo e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Graças a Deus deu tudo certo e estou muito feliz. Newton, boa tarde, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a pressão em torno da contratação, da sua chegada. O São Paulo te contrata num molde que não tem sido muito comum aqui, né, envolvendo uma quantia financeira também. E muitos torcedores falam sobre a relação custo-benefício pela contratação, os valores grandes colocados na sua chegada. Para você isso envolve algum tipo de pressão? Você não liga para essa questão dos números envolvidos nisso tudo? Como é que isso chega até você? Cara, eu particularmente vim aqui para o São Paulo para jogar futebol. Questão de valores, aí eu deixo para a diretoria, meus empresários. Sobre a pressão, acho que a pressão é um privilégio, né? Quem está sendo pressionado é quem está em alto nível, então fico feliz com tudo isso e focado em jogar futebol. Newton, aqui ó, Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Rafinha fez questão de ressaltar a sua altura, né? 1,88 m, uma característica diferente dos jogadores que já estavam aqui no elenco. Queria saber mais sobre o que o Dorival comentou com você, sim, de que ele admira mais no seu futebol, da sua característica física, o que ele espera de você quando entrar em campo. Já aproveitando a oportunidade, queria também agradecer ao professor Dorival, um treinador que já foi de seleção brasileira e ele me pede aqui, então é fruto que meu trabalho está sendo bem visto. Sobre a pergunta,
Cara, então, eu sou um jogador que sou, se eu não me engano, eu sou o volante mais alto do elenco hoje agora. Eu tenho a qualidade de sair jogando com a bola, sou um jogador rápido, tenho uma boa recuperação e vigor físico. Então, acho que chego para somar dentro do grupo com minhas características. Newton, boa tarde, Isabela Janela do Lance. Você dividiu o elenco com o Ferrarese, que esteve em um elenco campeão aqui dentro do São Paulo, inclusive envolvido na sua negociação também. Eu queria que você falasse um pouquinho se você chegou a conversar com ele antes de vir para cá, se teve alguma influência na negociação e o que ele te contou de como é vestir a camisa do São Paulo. Com certeza, antes de vir para cá, eu conversei com ele, perguntei sobre o clube, ele falou super bem. Perguntei ao Arthur também, que foi um companheiro que eu tive lá no Botafogo e hoje está aqui comigo. E eles falaram muito bem do São Paulo, então eu já tinha muito boa impressão sobre o clube. Tenho uma tia que ela é São Paulina, então já me identifico com o clube também, então a escolha foi fácil de vir para cá. Newton, boa tarde. Diego Bonetti, Rádio ZFM. Queria que você falasse um pouco sobre a concorrência que você vai enfrentar aqui no São Paulo, jogadores que atuam na sua função, né? O Dorival tem atuado ali com o Pablo Maia, Danielzinho em alguns momentos, também o Bobadilha. O que o Newton tem de diferente que esses volantes do São Paulo até então, que estavam aqui, não têm? E como você vai convencer o Dorival a ser titular dessa equipe nessa concorrência com esses jogadores, por favor? Então, são excelentes jogadores, me sinto privilegiado de estar dividindo posição com eles. Sobre ser titular ou não, acho que vai ficar com o treinador escolher. Acho que o que eu tenho que fazer é estar treinando bem e estar sempre à disposição dele. E sobre a característica diferente, eu acho que pode ser mais a marcação ali, a altura. E aí, como eu falei, aí eu deixo para o treinador escolher e minha função é treinar bem e estar sempre disposto aí a jogar. Newton, tudo bem? Boa tarde. Eduardo Afonso, da ESPN Brasil. Uma das suas características, pela altura que você citou, é também ajudar, se necessário, no setor defensivo, né? Queria que você falasse um pouco das suas experiências como zagueiro. São Paulo tem tido um pouco de problemas para formar a dupla de zaga, lesões, saídas, tudo mais. Queria que você falasse, se necessário for, como é que é a sua relação com essa posição de zagueiro. Então, eu sou um volante, né? Faço ali primeiro e segundo volante, já atuei como zagueiro. Eu sou aquele jogador coletivo, se for em prol do grupo, eu tenho que atuar ali de zagueiro, vou estar disposto, sempre a ajudar o São Paulo. Aqui, Newton. Boa tarde, Mariana Loturco da Globo. O próprio Rafinha falou, você chega no clube num momento conturbado. Eu queria saber como se blindar, além do mais, porque você foi um pedido do técnico e também o torcedor espera muito do São Paulo nesse momento. Como se blindar nesse momento? Como eu falei, eu acho que tem esse momento, mas aí eu deixo para a diretoria resolver. Como eu falei, eu vim focado em jogar futebol, então eu deixei isso de lado. Quando o Rafinha falou comigo, eu acreditei no projeto e por isso estou aqui. Newton, boa tarde, bem-vindo ao São Paulo. Otávio Rocha, Bate Fundo Esportivo. Você como um meio-campista, né, na Copa do Mundo a gente viu muito isso, como que o jogo sempre passa pelo meio de campo. E como que você se enxerga nessa função, sendo um volante, como você gosta de jogar, sendo o primeiro, o segundo volante, como você se enxerga podendo fazer essa engrenagem do São Paulo girar, visto que a gente no São Paulo tem tanto o Marcos Antônio, que é um dos principais jogadores da equipe, como você acha que pode ajudar também na parte da criação do São Paulo? Obrigado. Então, como eu falei, eu faço tanto primeiro quanto segundo volante. E da posição que eu estiver jogando, eu vou tentar exercer a melhor função possível. Se for de primeiro, eu vou tentar ajudar na saída de bola. Eu tenho a chegada também na área, finalizo quando tenho oportunidade. Então, acho que da posição que eu tiver, eu vou ajudar o São Paulo. Newton, aqui João Neves, Vavel Brasil. Queria saber um pouco da sua relação com o Dorival. Não é a primeira vez que o Dorival pede o seu nome. O Rafinha falou um pouco sobre a atenção especial que ele pediu para você. Também no antigo clube do Dorival, no Corinthians, ele também pediu a sua contratação. Então, eu queria saber um pouco da relação que você tem com ele nesse momento. Então, pessoalmente, que eu conheci o Dorival foi aqui mesmo no São Paulo. Nunca tinha tido contato com ele. E quando eu soube que ele tinha me pedido lá e aqui, eu fiquei feliz porque, como eu falei, é um treinador de seleção brasileira e ele te pede assim em um clube,
quer dizer que você está no caminho certo, né? Que você está evoluindo como jogador e performando bem. Nilton, boa tarde. Gabriel Sá, bancada tricolor, bem-vindo. Me lembro que em 2024 você atuava por empréstimo no próprio Criciúma e você jogou contra o São Paulo, né? E você fazia uma dupla, acho que era com o Barreto, salvo engano, né? Você jogava um pouquinho mais avançado. O que mudou no seu futebol de lá para cá, de 2025, 2026, anos que você não teve enfrentamento, salvo engano, direto com o São Paulo, né? O que mudou na sua característica de jogo também, com a passagem do filho do Ancelotti lá pelo Botafogo, né? O que você acha que ele conseguiu agregar no seu estilo de jogo para que você possa fazer essas funções que você falou no meio de campo? Obrigado. Então, eu atuava no Criciúma, tinha jogo que eu atuava de segundo e tinha jogo que eu atuava de primeira. Como eu falei, eu faço as duas posições tranquilamente. Ali foi um período que foi de amadurecimento e de rodagem para mim. Quando eu volto ao Botafogo, tem o Ancelotti, e aí aprendi muitas coisas, como posicionamento, momento certo de atacar, de defender. Ele foi um treinador também que me ajudou muito e eu pude ter uma sequência maior com ele lá. Então eu fiquei muito feliz, que era um treinador que treinou grandes clubes do futebol mundial, e você ter sequência com ele quer dizer que você está indo bem. Nilton, tudo bem? Boa tarde. Você falou sobre quando um tricampeão mundial te chama, você tem que aceitar, enfim. Eu queria que você falasse, em cima disso, o quanto que a diretoria do São Paulo te colocou a par da fase do clube, né? Porque é um tricampeão mundial que vive o pior momento da instituição. Então, o quanto que eles te explicaram a realidade atual. E você falou na entrevista para o São Paulo, né, sobre os objetivos da temporada. Quais objetivos passaram para você? O que é que querem de você nessa reta final desse ano? Eu acredito que um clube tão grande quanto o São Paulo está disputando o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana hoje. Então a gente tem que buscar. Eu chego no clube aqui para fazer história. Eu quero ser um jogador não só que só teve uma passagem aqui. Eu quero ser campeão aqui. E você ficar marcado no clube sendo campeão. Então, meu principal objetivo é ganhar títulos aqui. Sobre o momento do clube, o que eu falei, a gente tem tudo para dar a volta por cima e a gente vai dar, eu tenho certeza. O elenco é muito bom. Acho que com o apoio do nosso torcedor vai dar tudo certo. Nilton, boa tarde, Éder do GE. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história. Você já comentou um pouco, foi perguntado sobre a parte de ter ajudado o pedreiro, ter carregado o container, só que você falou um pouco por cima e assim, a gente não conhece essa história como um todo, é uma novidade para o torcedor de São Paulo. Como foi viver essa vida, porque era a época de pandemia, né, e você ainda estava subindo para o profissional, acredito, no Jacuipense, né? Como é que foi a conversa com a família está aqui presente hoje, como é que foi a conversa com elas para acreditar ainda no futebol e não desistir? Como é que era essa rotina, né, fora do futebol e a volta para o futebol? Então, foi um momento ali da pandemia, né? Que o clube que eu estava aqui na época era o Jacuipense, parou de fazer os pagamentos e eu morava com minha mãe. Então começou a faltar as coisas dentro de casa e eu tive que trabalhar. Então, quando eu recebi a proposta para trabalhar lá, eu fui. Só que todo dia quando eu estava lá, eu tinha a esperança de a pandemia acabar e eu voltar a jogar futebol, que é a coisa que eu mais amo fazer na vida. E um dia eu estava lá e o celular tocou e foi o diretor da Jacuipense me ligando, falando que eu tinha que me apresentar de volta lá. Então ali eu percebi que meu sonho não estava morto, né? Fiquei muito feliz, me apresentei, consegui performar lá e fui contratado para o Botafogo. E aí eu vi minha vida mudar completamente. Nilton, Alexander Vieira, Bola VIP Brasil. Você vai passar por uma pressão, que é o São Paulo Futebol Clube, o Tri Mundial, mas você sofreu uma pressão maior, que foi a família. Tô sabendo que teve uma tia que estava te enchendo aí, falando, pô, vem logo, resolve isso aí. Como é que foi essa pressão familiar, não só da sua tia, mas essa conversa com a família? Como é que foi todos esses passos numa negociação que acabou se arrastando um pouquinho mais? Cara, então, quando eu estava nas férias agora para a Copa, né? Aí eu estava com minha tia, então ela já estava saindo algumas postagens na internet e tal. Aí ela falou comigo, e aí, isso é verdade mesmo? Você vai mesmo? Você tem que ir, você vai ser muito feliz lá. O clube do coração da sua tia me dê esse privilégio de torcer para você e para o meu clube junto. Então, eu falei com ela, se Deus quiser vai dar tudo certo. E graças a Deus hoje eu estou aqui. Ela ficou muito feliz.
e me pediu uma camisa e a primeira já vai ser para ela, eu falei. E estou muito feliz de estar aqui, cara. Encerramos então a entrevista coletiva de apresentação do volante Newton. Obrigado. Meus amigos, sim, não quero desanimar vocês não, mas o que sobra pro São Paulo hoje é isso. Não é desanimando vocês, mas eu tenho que falar a verdade também, não tô aqui para puxar saco de ninguém não. Mas não é desanimando. É o que sobrou pro São Paulo, é isso. Ninguém nem sabia quem era. Aí ele falou que tava no Botafogo. A gente acompanha os outros clubes também. Nunca ouvi falar. Devia ser reserva do reserva lá no Botafogo. Pelo menos eu não ouvi falar, não lembro. Eu não lembro. Mas o que sobrou pro São Paulo é isso. O que tá sobrando pro São Paulo é isso. O que sobra para o São Paulo são as rebarbas do que sobra do Flamengo, do que sobra do Palmeiras, do que sobra dos outros. É isso que está sobrando. O que sobra para o São Paulo é isso. Quando o São Paulo tem interesse em alguém que é melhor, que tem um futebol bom, que a gente conhece, que a mídia conhece, aí o Palmeiras e o Flamengo tá na briga. Aí não tem jeito. Palmeiras e Flamengo tá na briga. E aí é onde o São Paulo perde, porque que nem ele falou. Quando um tricampeão mundial chama, a gente tem que aceitar. Não sei se foi mais ou menos isso. Mas que nada, se tivesse entrado Flamengo e Palmeiras no meio, nem no São Paulo ele tava. Não sei se é bom, tomara que seja bom, tomara que sirva para o São Paulo. Espero que sirva. E espero que possa dar bons frutos, né? Espero que possa dar bons frutos para o São Paulo. Ultimamente também o São Paulo só vem contratando volante. Porra, a gente quer atacante, um lateral direito bom, um meia que domine a bola no meio-campo. Tá faltando esses jogadores aí pro São Paulo contratar. Também não tem. E a base mesmo não é usada. É outra coisa, uma base podre. Essa base do São Paulo é uma base de mentira. Fantoche. É só pra ver. Se ouve falar que tem bons jogadores, mas não se vê dentro de campo. Se vê 1, 2 jogos ali, some. Eu não sei o que acontece com o São Paulo, com os caras da base, mano. Primeiro que é culpa dos técnicos que estão lá, e depois da diretoria que não banca. E aí, eu acredito que quando o jogador é jovem, se ele não tiver uma sequência e se ele não tiver confiança, ele acaba que brocha o futebol dele. Então isso faz com que os caras se desanimem. Inúmeros jogadores da base que começou jogando bem, só que o técnico não deu a sequência. E aí o jogador broxou. Mas é isso aí, isso aí é vídeo para outro momento. E comenta aí, curte aí. Dê sua opinião aí sobre o jogador aí. Valeu, até a próxima. Falou.